gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa para abrilhantar a nossa primeira entrevista do ano de 2021 e alegrou a criançada dos anos 80 e 90. Ela fez parte da nossa infância, de quem era criança naquela época, e a gente tem muito carinho em relembrar toda a trajetória dela. Tô falando da Mariane, a gente vai relembrar a carreira dela e também saber quais são os novos projetos dela atualmente. Ciranda, esse moleque, leque, leque, pula, pula, amarelinha com a gente. Então, Mari, ó, já tô íntima já. Fica íntima. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, você ter topado conversar com a gente, relembrar a sua carreira maravilhosa, Legal. que assim, Obrigada. alegrou muito a nossa infância, né, de quem é da minha época, e o que você está fazendo hoje. A gente vai conversar também sobre o que você está fazendo hoje e tudo. Então, eu queria saber como é que começou tudo. Você sempre cantou, né? Desde criança você já cantava? Eu comecei como cantora e, na verdade, comecei criança, cantando em escola, na igreja, e depois a coisa foi pegando um jeito, foi pegando gosto, e cantando para os meus pais, tudo que era festinha de aniversário de família. Eu acho que aí perceberam que eu gostava muito daquilo, gostava de um palco, gostava de estar rodeada de pessoas. Eu nunca fui uma pessoa envergonhada, eu sabia encarar um público pequeno, médio, grande. E aí eu comecei a cantar. Meu pai me deu um aparelho de karaokê, aí eu começava já a cantar em lanchonete, em tudo que era som, restaurante, em festinhas. Aí já levava para a escola, nos acontecimentos, eventos da escola. Então, o pessoal já estava me associando, já, Mariane, com eventos. E você nunca teve E problema em aí, escola, bullying com os coleguinhas, nada disso? Por ser nada, artista? não. Sempre foi muito tranquilo. E eu usava aparelho nos dentes. O pessoal falava, vai ter pasa, não sei o quê, não sei o que lá, sorriso metálico. Mas isso daí é brincadeira. E eu acho que esse caminho todo me levou a gravar o meu primeiro LP, que meu pai bancou. Na verdade, meu pai, ele sempre foi o meu grande fã incentivador, o meu maior incentivador. Eu perdi meu pai no começo desse ano e Fiquei sabendo, meus depois que isso... sentimentos para você. Obrigada, Rê. Agradeço a todos o carinho. Foi de uma maneira muito, muito bruta e muito rápida essa perda do meu pai. E essa é a primeira entrevista que eu estou dando depois do que aconteceu. É bom também falar, porque você vê, é inevitável eu dar uma entrevista sem falar do meu pai. Foi o responsável por toda a minha trajetória, todo o meu início. Na verdade, ele que me levou para a televisão, né? Assim, que me conduziu. Ele que bancou o meu primeiro LP, né? Foi o meu patrocínio, o pai que bancou porque acreditava na filha. E esse você tinha 15 anos, né? 15 anos. Você mesma 15 anos de produziu esse idade. LP, não foi? Isso mesmo. Quando eu falo produção, é produção de escolher as Ah, músicas, sim. de definir qual o estilo que vou fazer, porque era uma salada mista nesse LP, era tudo que eu gostava. E eu pelo menos, eu não gosto de uma coisa só, eu gosto de vários estilos, né? Eu amo música em toda a sua vertente. Mas, enfim, foi uma salada mista e eu não me arrependo. Tinha música infantil, música sertaneja, música pop, música E romântica. você fazia aula de canto, não? Isso é uma coisa natural sua. Sim, eu fui fazer aula de canto depois de muito tempo no Coral USP. Eu fiz parte do Coral USP lá, que eu tive uma noção mais de técnica vocal, era mezzo-soprano, mas também acabei ficando pouco. Mas não tive aula de canto, não. É Foi uma coisa impressionante, que veio comigo. É impressionante Mas muito mesmo. gostoso. E depois desse LP, eu comecei a fazer shows, fiz aberturas do show da Xuxa, tudo meu pai chegando lá na frente, My Boy, que era o sonoplasta da Xuxa. Minha filha tem um LP, dá para ela cantar? Bom, antes de começar o show da Xuxa, ela pode entrar e cantar umas músicas. E lá eu cantava, distribuía presentes e era muito legal. Acho que fiz umas 4 aberturas do show da Xuxa.
Depois disso, eu comecei a fazer uns programas de televisão. Esse é o primeiro disco seu, Mariane? Bom, por enquanto, bem nada. Estou esperando uma gravadora que me vê, me ouça e contrate esse talento. É isso E aí. aí foi quando as portas começaram a... Aí foi nisso que Silvio Santos te convidou ou não? Você fez teste para ser apresentadora? Na verdade, eu tinha feito um teste na Bandeirantes, por meio dessas apresentações que eu fazia cantando. E, acima de tudo, gosta de ser artista ou quer ser artista. Por que, Mariane? Olha, eu adoro, desde pequenininha, eu sempre gostei de cantar e agora estou esperando aqui uma oportunidade. Que tá dizendo bem mais que beijo. Aí depois me informaram que o SBT estava procurando uma apresentadora e abriu um teste, né? Uma audição. Tinham várias pessoas nesse dia e eu usava aparelho nos dentes, fui fazer o teste mesmo assim. O Silvio gostou, viu o meu piloto não, era um teste, e falou: precisa tirar o aparelho. Quando eu tirei o aparelho e fui fazer a gravação novamente, gostaram e foi o primeiro programa no ar que se chama Piloto. Né? Bom dia, criançada! Bom dia pra vocês de casa e espero que vocês curtam bastante nosso programa, tá legal? E lá eu comecei minha carreira. Começou no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Público. Sol, Lá, Si, depois foi pro seu, né? Mariane, eu adorava também o programa. Sim, o coraçãozinho. E eu não sei se isso te incomoda, falar da polêmica do cabelo, que você já falou isso 300 mil vezes, né? Gente, que olha, foi por causa do cabelo que você saiu. Foi. Mas isso Foi. te falaram? Ou você acha que foi por causa do corte do cabelo? Não, foi sim. Foi sim? Foi sim. Foi. Aquela coisa de adolescente querer mudar e na época não podia mudar e eu me rebelei, cortei o cabelo para chamar atenção, sabe, coisa de adolescente? Entendi. Então você sabia que não podia cortar. Você fez. E eu paguei as consequências, Bancou. né? Eu achei que poderia ser alguma coisa de puxada de tapete, não foi nada disso, né? Foi realmente uma coisa sua. Isso, eu prefiro acreditar nisso do corte de cabelo, porque as outras coisas, pra falar a verdade, a gente convive não só no meio artístico, em tudo que é carreira, tudo que é profissão, existe a concorrência, né? É verdade. Então, coincidiu, cortei o cabelo, me rebelei, e enfim. Não, mas eu achei que até que ficou bonito. Você ficou um ar sexy, né? De princesinha foi pra Madonna, assim, uma coisa bem... Pois né? Madonna, né? É verdade. Ficou bonito, eu não achei ruim, não. E depois você foi pra CNT apresentar outro programa infantil, depois pra Record outro programa infantil. Depois de um tempo, né, Renata? Depois de um tempo eu fiz muitos shows, eu fiquei 1 ano fazendo show, dedicando a shows, que eu tinha saído do SBT e eu queria, sabe, estar junto com o público e aproveitar que ainda estava tudo muito recente na cabeça do pessoal. Nem deu tempo de chorar, né, se desesperar. Pois é. Eu acho que o trabalho é uma coisa maravilhosa que não tem como a gente ficar chorando pelo leite derramado. Então, eu saí, fui fazer shows, fiz muito circo, na qual aprendi muito. E aí, depois de 1 ano e meio, por aí, quase 2, a CNT me chama e eu fui para Curitiba gravar o programa Tudo por Brinquedo. Mariane. Quero amigo a sua companhia. E depois você saiu de lá por quê? Porque acabou o contrato? Lá na CNT, era CNT e Gazeta, porque CNT era no Paraná e... Aqui no Rio pegava também, vários... que aqui não tem Gazeta. Ah, é? Tem CNT, mas não tem Gazeta. Aí eu Então, vi o seu programa na CNT mesmo. Então, a CNT, ela pegava a rede nacional, mas São Paulo não, hein? Fez aquela fusão com a Gazeta, que pega a região de São Paulo. Então, foi Gazeta CNT, e na época, mudou a diretoria, coisa e tal, e eles mudaram, eles queriam transformar tipo uma CNN, uma emissora só de jornalismo. Ah, entendi. Aí perfil. Isso, da Aham. emissora. Acabou não dando certo essa ideia da CNT na época.
Mas foi maravilhoso. Enquanto durou Tudo pro Brinquedo, pegar aquele público lá do Paraná, foi lindo, foi mágico. Acho que de todos os programas que eu fiz, eu curti mais o Tudo pro Brinquedo. Então a Record, depois que foi para a Record, foi a última experiência sua em apresentação de programa infantil? Porque foi assim, na verdade, quando começou esse rumor que a CNT vai mudar a grade de programação, vai virar só jornalístico. O Lafon, o diretor da Record, entrou em contato comigo. Ah, sim. Ele falou, vem para cá que a gente quer você aqui. E lá foi muito bacana também, o Tarde de Criança com Mariane. Era uma temática diferente, era uma brincadeira mais que a criança interagia com os videogames, com o computador, joguinhos. Eu estava acostumada mais com outro tipo de brincadeira. Assim, brincadeira entendi. com bola, perguntas e respostas. Uhum. Então ficava eu narrando a brincadeira da criança com a máquina. Então, eu não estava curtindo muito, sabe? Eu acho que quando você... É legal você jogar videogame, é legal você estar no computador, jogando e tal, mas isso quando você está na sua casa. Essa parte eu não gostava. Mas foi muito interessante trabalhar na Record. Foi muito bacana, eu gostei. E depois disso você focou mais na sua carreira de cantora. Você lançou quantos discos? Deixa eu ver, o Independente, Ciranda... A da bicicleta, porque foi assim, bem na hora que eu saí do SBT, eu tinha acabado de lançar. Esse foi um trabalho que não foi divulgado, porque eu fiquei naquela época fora da TV. Entendi. E infelizmente, esse LP, ele não foi muito divulgado, mas se eu tivesse na TV, nossa, o pessoal ia amar esse da bicicleta, porque estava muito lindo, estava assim, uma produção maravilhosa. Então, vamos lá, Independente, Ciranda, Bicicleta, depois eu fui para CNT, gravei pela Comep. Aquela de flores, né? Das flores, isso, Uhum. Que tem uma parte rosa e uma parte azul. Depois eu fui para Record, gravei o Pertinho de Você. De óculos. Eu de óculos, com o chapéu. Aí depois eu gravei um sertanejo, que eu queria gravar um tipo rock country, mas a música country americana, para mim, tinha mais a ver com uma batida rock, soul, misturado com um pouco de pop, meio Shania Twain, Faith Hill. Mas aí eu pedi as músicas para os meus amigos compositores e acabava chegando aqui para mim só sertanejo. Ah, tá. Aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou gravar porque é isso aqui, o nosso country é esse, e eu vou me aventurar. Estou a fim de produzir, eu vou gravar assim. Aí eu escolhi, fiz a produção também, escolhi as músicas, foram 10 músicas, Eu Sou Rodeio, Sou Paixão, nome do CD. Depois disso, aí eu fiquei naquela assim, puxa, mas ainda não era isso que eu queria. Aí eu fiz um EP, com 3 músicas minhas, de minha autoria. Ah, sim. Aí sim eu pude mostrar um country mais desse jeito que eu queria, mais pop, um pouco mais rock. E foram músicas assim que eu mesma escrevi, música e letra. Também foi uma super experiência, foi maravilhoso e um trabalho assim que eu tenho também muito orgulho. Pra sentar e conversar, ouvir a sua voz. Trabalhar com eventos, por exemplo, depois que eu gravei os meus trabalhos musicais, eu dei um tempo. Eu me formei em letras, virei professora de produção textual. De criança? 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries. Produção textual é a antiga redação. Ah, redação, sim. Isso, hoje eles falam produção textual. Nem sabia, ainda sou da época da redação. Eu também. Então, eu me formei em letras, fui dar aula, depois eu saí, fui trabalhar numa agência de publicidade. Fiquei 2 anos trabalhando nessa agência, aprendi muita coisa, mas eu não estava feliz, porque meu negócio era a comunicação, é segurar um microfone, falar com as pessoas, me comunicar. Na escola eu também exercia esse trabalho de comunicação, mas o que pegava mais era o salário, porque salário de professor não é fácil, né?
Então, é uma classe importantíssima que deveria receber bem pelo teu trabalho, porque professores não para só não é só a sala de aula, é você preparar a aula, é depois Sim. você levar a correção para casa. E são vários alunos. Eu ficava até 3 horas da manhã corrigindo redação e anotando, fazendo observação em cada redação. Depois você tem reuniões, você tem relatórios para fazer. Aí você tem que fechar trimestre, semestre. É muito complicado. Então, está aí uma classe, que é a classe dos professores, dos mestres, que deveriam ser reconhecida, enaltecida, respeitada. E o que a gente vê é só aluno que maltrata professores. Enfim, é muito desagradável. Então, pela parte financeira, eu tive que deixar a escola e partir para essa empreitada na agência de publicidade e eventos. Uhum. Depois de lá, que eu falei para você, fiquei 2 anos, aprendi pra caramba, mas eu vi que não era minha praia. Eu falei, eu tenho 2 caminhos, ou eu vou me acomodar aqui, ou eu volto para aquilo que eu amo fazer. E eu falei, tô indo embora. E aí eu comecei a pegar, já que eu tinha contato com os clientes, já tinha uma carteira de clientes, eu comecei como mestre de cerimônia. Então, fazia campanhas de incentivo, sorteios, festas de final de ano. Então, foi muito gostoso. E eu fiquei um bom tempo trabalhando como mestre de cerimônia e trabalhei muito. Aí veio que começou a dar uma acalmada nessa área, e aí eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha uma empresa, agora não tenho mais, agora eu já estou em uma outra, porque a vida da gente é assim. Aham. Você vai pegando as oportunidades, é igual uma festa, passa a coxinha, se você não come, mais para frente vem empadinha, mas você fala, e aquela coxinha acabou? Então, a gente tem que saber, tem que ter um jogo de cintura e a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida. Então, quando eu olho para trás, eu falo, que sensacional. Eu aproveitei tudo que apareceu na minha vida. Uhum. Eu abracei, se eu acreditei, eu abracei, eu vivi aquele momento. No momento que eu via, acho que não dá mais, porque eu não sou uma pessoa de me acomodar. Eu quero mais. Eu quero emoção. Sim. Eu não gosto de me acomodar, sabe? A acomodação, para mim, eu já começo a me sentir mal. Assim, coisas que mudaram muito a minha vida foi quando eu perdi meu irmão, em 2003. Uhum. Que era o irmão mais novo, de meu pai, que era tudo, né? O homem da casa, o nosso espelho, a pessoa que super proativa e que fazia tudo. Tem nada a ver com o Covid, o falecimento do seu pai. Não. Foi assim, como eu falei para você, meu pai era uma pessoa super ativa. 75 anos, muito ativo. Ele sempre foi assim, sempre foi um cara leonino, sabe? Sei. Elétrico. E foi uma besteira tão grande. Mas quando a gente fala besteira, porque era a hora dele. Era a hora dele. Uhum. Ele foi puxar um varal, puxar um varal para minha mãe. E teve um tombo. Ele teve uma queda, ele caiu. E ele teve a fratura cervical. Entendi. E não teve jeito. Foi uma queda horrível de 4 metros. Então assim, você entender que para sair de cena tem que ter uma justificativa. E cada um vai de um jeito. Mas quando chega a hora, não tem. Verdade. Não tem como driblar essa situação. Porque essa é a única certeza que nós temos, né? Verdade. Que ninguém fica aqui, ninguém é para sempre. Só um é para sempre. E a gente sabe muito bem quem é. Verdade. O resto todo mundo passa.
Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso com todos nós, que eu tô com força, sabe? Eu me sinto uma pessoa assim, abraçada também. Não sei se é porque eu que tenho que cuidar da minha mãe, eu tive que ver todas as coisas, mas eu recebi uma força tão grande, sabe? De Deus. E por isso que eu falo desse jeito. Porque quando você passa por uma série de coisas, você fica mais fortalecida. Então chega uma hora que você fala assim, espera um pouquinho, o que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para mim? Eu quero ser muito feliz. Isso é tão passageiro. E se a gente não luta, e se a gente não abraça os nossos sonhos, a vida fica triste, fica cinza demais. Então eu quero amar, eu quero viver, eu quero sonhar, quero fazer tudo o que eu tenho vontade. E tudo aquilo que me amarra, não dá para ser para mim. Tá certo. Então esse ano vem muita novidade, vou voltar a entrar em estúdio. Ai, que Em relação à bom! música, vou atuar como empresária também, umas surpresinhas, porque o ano passado eu levei umas cabeçadas da vida também, Que é assim que a gente aprende, né? que a gente aprende. Então, assim, infelizmente as pessoas chegam até com boas intenções, ou melhor, eu tenho boas intenções, mas às vezes quem chega não é tanto assim da luz, né? É um pouco da sombra. Aí você fala, ai caramba, o que eu fui entrar nessa? Então, aí você vai aprendendo. Então, esse ano eu entro como empresária, né? Uhum. Mas das minhas coisas, para eu poder eu mesmo ter a rédea da situação. É tão bom quando a gente aprende essas coisas, né? Nunca é tarde para a gente ver, a gente sentir e falar, opa, pera um pouquinho. E se analisar. Quem sou eu? O que eu tenho? O que eu fiz? É meu? Então eu tenho que cuidar do que é meu. Por que eu vou deixar uma outra pessoa cuidando do que é meu? Tá certo. Então, eu vou cuidar do que é meu, vou entrar em estúdio, quanto apresentadora, também tem surpresa. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre voltar a apresentar. Eu acho que é uma coisa, Rê, que está em mim. Eu falo, e eu falo muito natural. Tem gente que fala assim, você vai dar uma entrevista? Você se preparou? Eu falei, Porque é uma coisa que flui. Sim, estou Se a gente, percebendo. é tudo isso que eu estou falando para você. Se a gente não faz com coração, primeiro não passa para quem está do outro lado a verdade, a sinceridade e tem credibilidade. Se eu tenho credibilidade, é porque eu sempre soube trabalhar com a minha sinceridade e com o meu coração. Uhum. No momento em que, do outro lado da telinha, se começarem a falar, não gosto dessa mulher, é porque eu estou forçando, é porque eu não estou falando olho no olho e com coração. A gente percebe. Aí, e eu não preciso esperar ninguém falar isso, porque eu vou sentir. E no momento que eu não curtir mais o que eu faço, eu paro. E tudo foi aprendizado, tudo foi maravilhoso, tudo me fez crescer. E isso que é importante. Mas você pode falar se vai ser para o público infantil, público adulto, esse projeto que você tem? Olha, vai ser para um Adolescente. público... Vai ser para um público em geral. Deixa eu ver É para se eu- deixar vocês bem com a pulga atrás da orelha. É um público em geral. Quando eu acho que fala público em geral, é um público família, que Não, todo mundo sim, pode sim, assistir. Eu sei falar sério, eu sei ser engraçada, eu sei ter a minha criança de frente, né? E, enfim, várias Tem, facetas, né? sim, primeiro semestre, segundo semestre, tem mais ou menos quando? Acredito que é segundo semestre. Tá. A gente vai ficar de olho para saber, para também dar a notícia aqui. E tem na parte musical também. Esse daí já está Já está em andamento. já está engatinhando. Já. Uhum. Porque música você nunca deixou de produzir, né? De ser cantora. O tempo todo você sempre esteve cantando. Agora, a apresentação que a gente sente falta de você na TV, de ver mais Obrigada, você Rê. na internet também. Aliás, seu Instagram, Mariane Dombrova.
Dombrova. Para todo mundo. Mariane Dombrova. Isso, para todo mundo ir lá também. Eu vou contando as novidades lá no Instagram para vocês. Isso, a gente quer saber. Você conta muito pouca novidade ali. A gente precisa ter mais novidades sobre. É verdade, as pessoas me cobram isso, mas agora vai começar as novidades, daqui a pouco vocês vão falar assim, para, essa mulher fala demais! Duvido. Não, a gente vai querer ter mais. E YouTube, você tem canal no YouTube? Sabe o que é? Eu sou assim, não, mas só que esse projeto é projeto TV associado com a internet. Ah, sim. Tá? E assim, eu sou uma pessoa, Rê, que eu sei o que é o tempo de uma televisão. Muitas pessoas me convidam para participar, para dar uma entrevista, coisa e tal, na TV. Mas antes de ter a novidade, de poder chegar e escancarar o que vai acontecer, assim, de fato, ó, isso, semanal, tal horas, para ter novidade também para falar, né? Uhum. Porque eu sei, poxa, a minha vida inteira foi trabalhando com isso e eu sei a importância do horário, do minuto na televisão. Então, quando eu for aceitar um convite, é realmente para falar, ter um conteúdo bem concreto, bem consistente. Ah, tá. A gente espera, não tem problema não. Agora, então, para finalizar, qual era a música que você gostava mais e qual era a que as crianças gostavam mais? Nossa, sacanagem, Rê. Puxa vida. Música que eu mais gosto. Bom, da criançada, vamos responder a parte mais fácil. Tá. O que as crianças gostavam mais? Casa do Terror, Ciranda, O Amor Não Tem Idade, depois foi Xinguiringuiringue, depois foi a música Febre de Verão, Rita Repulsa, que era dos Power Rangers. Agora, quando você me pergunta qual a música que eu mais gostava, ou que eu ainda gosto, todas. Gosto de todas. Mamãe, você não pode perguntar para a mãe qual filho que ela mais gosta. A mãe vai falar de todos. Essa eu não posso responder. Tudo todas. Bem, eu aceito a resposta, não tem problema não. Obrigada. Eu até vi a entrevista sua com o Gabriel, né? Também do YouTube, lá no Spotify, já olhei sua discografia toda lá. E essas músicas que não foram lançadas em nenhum LP, você conseguiu, lembra? Tá, entendi. São músicas do baú. Tem umas 7 músicas. Viva Brava, Herdeiros do Futuro, Castigo Não, Errar é Humano, Abracadabra, Alegre essa Cara, Alegria. Olha aí, ó. Então, acho que já deu umas 7 ou 8. Isso. Então, essas daí eu cantava na abertura do programa, porque eu estava fazendo ciranda. Então, o tempo que eu estava fazendo ciranda, eu entrei em estúdio, gravei essas músicas e ia cantando na abertura do programa. Para ser a trilha sonora do programa, mas não foi lançada no LP. Isso, e não foi. Então, essa fita está comigo. E o pessoal está me pedindo muito para que isso vire um CD. A gente precisa ou que eu disponibilize lá nas plataformas digitais. Isso. Será que vai rolar? Vai rolar. Ai, que bom. Vai rolar, tá? Eu não sei se vai ser em CD físico, não sei. Mas que vou disponibilizar nas plataformas, isso com certeza. Ai, que bom, que bom. Mas de repente vai saber se vai virar um CD físico, não sei. Mas essas músicas, vocês podem ter certeza que o pessoal vai ter acesso. Ai, que bom. Porque a gente precisa dessas músicas, né? É verdade. Nossa, o pessoal pergunta tanta coisa, assim, eu já tinha até esquecido. É verdade. E como o pessoal pergunta, e como o pessoal tem memória, né? Falar que as pessoas, passou tal coisa, e o pessoal não lembra mais que nada, e eles se pegam aos detalhes. Esse público é maravilhoso, esse público é lindo, você não faz ideia. Muito bom. Puxa vida, olha, sinceramente, eu não sei o que seria de mim se não fosse esse carinho do público, né? E esse público tão nostálgico, saudosista, que curte até hoje
as apresentadoras infantis, as loiras do infantil. Eu fico tão feliz. Olha, um beijo para vocês. Muito obrigada. Vocês Você são demais. fez parte da nossa infância. É minha força. É a nossa memória afetiva, né, também. Aí é que tá. Isso é de uma responsabilidade tão grande. Eu me sinto uma pessoa tão privilegiada por ter, na época certa, ter feito um trabalho tão lindo, tão verdadeiro, que ficou até hoje e que vai ficar, porque você disse uma coisa muito interessante. Quando chega no coração das pessoas, ainda mais na fase da infância, e quando há aquela troca de amor, não tem nada que apague. Nada. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada, meu Deus. Obrigada a todo mundo, porque é uma coisa que eu tenho tanto orgulho, sabe? É um trabalho tão maravilhoso que eu fiz mesmo e que não tem como. Eu me sinto muito orgulhosa por todo o meu trabalho. Cada disco que eu vejo, cada CD, cada fita cassete, sabe? Cada coisinha que eu vejo, eu falo assim, uau, que trabalho maravilhoso, sensacional. Eu gostava muito de ver seu programa quando eu era criança e tenho a Obrigada, honra de gente. agora estar aqui te entrevistando. E assim, mais uma que vez eu legal. agradeço por você ter aceitado. Queria te Que mundo perguntar. pequeno. Não, graças a Deus também tem a tecnologia para proporcionar isso, né? Porque se não fosse isso. Verdade, isso é Deixa eu verdade. perguntar também. Você no Rio, eu em São Paulo, a gente está aqui. Seus ídolos. Quais eram seus ídolos naquela época? Se ainda são os mesmos de hoje? Eu sou de uma época, anos 90, que gostava de Bon Jovi, Madonna, Michael Jackson, New Kids on the Block. Antes eu gostava dos Menudos. Nossa, como era fã dos Menudos. Ahá, o Ahá. E agora você for falando mais e mais. Então você já sentiu aí o naipe das coisas. Sim. Então é sempre nessa mistura de pop, de rock, e até hoje. Até hoje, eu né? gosto também, eu amo tudo isso. Sem contar, Jesus Cristo também, um grande ídolo de um homem exemplar. Meu pai, um ídolo de coragem, de força, de superação. Enfim. Pode falar a idade? É ruim para perguntar? A minha? Não, tenho 48 anos. Ah, tem filhos? 48 Não tem anos. filhos. Não, nunca casei, mas estou namorando. É uma história muito linda que aconteceu comigo nessa pandemia. Quer contar? A pandemia me trouxe uma coisa. Posso até contar. Eu participei de uma live do Xando Vilela. Ah, sim, eu assisti. Xando, no meu colegial, desde o primeiro até o terceiro, os 3 anos de colegial, eu fiz no Pereira Barreto, aqui em São Paulo, escola estadual. E tinha um boyzinho que eu gostava. E ele virou um baita crush. Produtor musical. Era um E ele crush. tinha a mesma idade que eu. Era um crush. Aham. E ele não sabia. Ele não Aham. sabia. O tempo passou. Enfim, eu comecei minha carreira no SBT. Ele começou na música, é baixista, coisa e tal. Se tornou produtor musical. A gente se esbarrou umas 3 ou 4 vezes nesses 30 anos, mas tudo assim, reunião profissional de música, de gravação, coisa e tal. E o ano passado, ele acabou. Sabe quando você clica naquelas bolinhas em cima do Insta? Sei, Que do tá Stories. ao vivo, enfim, isso. Ele clicou e caiu na live do Xando. Ah, sim. E justo na hora que o Xando perguntou para mim assim, e aí, você tinha um crush na época, quando você estava no SBT, na escola? Eu falei, sim, mas ele não sabia, coisa e tal. E aí, depois daquela live, ele me procurou e a gente começou a conversar. E não é que aconteceu? A gente está namorando. Nossa, mas ali você falou, na live você falou que era ele? Seu crush? Falei. Não cheguei a falar o nome, mas ele sabia que era dele, porque uma professora, depois do colegial, chegou para ele e contou, e a Mariane? Ele, o que tem? Ué, você não sabia que ela gostava de você? E aí ele meio que, isso! Aí ele descobriu, ele falou, nossa, é verdade o que a professora falou. E foi uma coisa tão louca e foi tão bonita, foi, sabe, um reencontro tão lindo, tão feliz. E a gente está junto até hoje e eu estou
Muito feliz. Tem umas postagens no meu Instagram com foto, com Eudes Freitas, é o nome dele. E eu tô muito feliz. Ai, que E bom. a gente já se conhece há 33 anos, hein? Quem diria? Depois Mas, de enfim, 30 é anos, a vida. finalmente, né? O amor não tem idade, ou que você já cantava antes. Não tem. E Não também. tem idade. E você tá a E mesma a vida coisa dá muitas também. voltas. Você tá a mesma coisa. Eu vi a sua imagina. live naquela infância, você com a roupa de que você usava naquela época. Gente, como assim? O corpício, eu acho que eu consegui, sei lá, a genética é boa, eu não engordei. Não faz dieta, não faz muita- nada? Não faz Nada, academia? nada. Ó, não fez plástica, não fez nada. Não. O que aconteceu, eu não tinha nada e eu acabei colocando um silicone. Foi em... que ano? Acho que foi 2011. Eu acho que foi. Você Eu fez acho que aquelas foi isso fotos aí. mais sensuais. Isso! Acho que Olha, foi você está 2011. sabendo mais do que eu. Bom, enfim, é só procurar aí na internet que vocês vão saber a data. Eu coloquei, mas o meu corpo não se adaptou, rejeitou. Aí eu Ai, tive você que tirou? tirar. Eu falei, graças a Deus, sabe? Uma coisa que, infelizmente, eu coloquei, aí teve aquelas fotos que era para registrar aquele momento, que eu falei, nossa, eu tenho peito, porque eu não tinha nada. Mas ainda bem, foi assim, uma coisa que o meu próprio corpo falou, não, você não é para isso. Tem gente que entendi. combina, tem gente que se adapta, e tem gente como eu, não combinou e meu corpo não aceitou. Entendi. Mas é ótimo, é só isso que eu tive intervenção, mas agora não tenho mais. Você continua Obrigada. linda, simpática, muito agradável Obrigada, de Rê. conversar. E eu espero que a gente Muito possa te ver mais vezes assim. Se você quiser agora também dar um recado, deixar um recado para o pessoal nostálgico que está aqui acompanhando a gente, fica à vontade. Então, tenho certeza que esse ano vai ter muitas novidades, a gente vai ficar mais próximos, porque eu vou ter muita coisa para falar, então a gente vai se encontrar mais vezes. E muito, muito, muito obrigada pelo carinho, viu? Meu bambino, minha bambina de sempre, porque uma vez bambino, sempre bambino. Beijo, Rê, obrigada por tudo. Tchau, gente, obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Sigam a Mariane e o Flashback TV lá no Instagram para não perder nenhuma novidade, tá? Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!